Pronto. Bem, gravando, então vamos lá. Bom dia, Gláucia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Então, continuando o Livro dos Espíritos, hoje a gente se encontra na questão 99, que fala, né, a gente está falando sobre a classificação dos espíritos, e essa questão pergunta sobre os da terceira ordem. São todos essencialmente maus? Né, lembrando, né, que, para simplificar, a espiritualidade transferiu a Kardec uma classificação espiritual de espíritos superiores, espíritos bons, né, que seriam os mais ou menos, e os espíritos maus, para facilitar a gente entender que a coisa é gradativa. E sobre isso, Kardec perguntou se os da terceira ordem são realmente maus. E o espírito respondeu: não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar contrariedades de que se riem. Quer dizer, essa classificação, né, que a gente já discutiu, né, que é puramente didática, para a gente começar a entender quem é quem, tanto aqui quanto do lado de lá, fala numa coisa interessante, quando diz, os da terceira ordem, né, são realmente maus. Tem os maus, tem os que são só os que eles chamam, né, de zombeteiros, né, que se comprazem em criar dificuldades que acham divertido, e tem aqueles que não se mexem, não fazem nem o bem nem o mal. O que eu, assim, particularmente acredito que seja a maioria da humanidade aqui na Terra. São aqueles espíritos que vão levando a sua vidinha, e aí sim, de uma forma que deixam as coisas ir acontecendo e não tomam partido, não assumem o seu papel. Porque é diferente de você compreender que as coisas estão na mão de um dirigente maior e fazer a sua parte, mas saber que você não tem capacidade de realizar determinadas coisas, que isso não é da sua competência, e levar a sua vida com tranquilidade, do que você absolutamente não fazer nada, nem aquilo que lhe cabe. Você não faz nada para melhorar, você não faz nada para piorar, você acha que só não fazendo mal a ninguém você está bem. Não. Não fazer o mal a alguém já é um princípio de virtude, mas você também tem que trabalhar a sua parte de desenvolvimento, de crescimento, de aumentar o bem-estar que você pode causar ao seu redor. Vamos ver o que eu... Diga. Quando você fala, a gente comentou desse negócio que eu comentou questionando o livre-arbítrio, acho que aí sim cabe essa questão do livre-arbítrio, né? Eu posso escolher fazer melhor, eu ser melhor, é em mim, não no sentido eu posso mudar lá fora, mas eu posso tentar dar o meu melhor, né? Ou eu posso ficar estagnada, ou eu posso não me indignar com as coisas, né? Porque vem discutindo sobre isso também, né? Com as pessoas é sobre isso, a capacidade de se indignar. Às vezes você não tem realmente como
fazer uma mudança em série de coisas que você vê, mas você começa pela capacidade de se indignar. Você ter essa capacidade de olhar e ver, não, isso não é bom, né? Mesmo que eu esteja vivendo muito bem, que eu esteja com comida na mesa, que eu esteja, né, financeiramente, vamos lá, o que a gente hoje, né, coloca, financeiramente não tem problema, que a família está toda com saúde, que tudo tá, vamos lá, perfeito, né, nesse modo de ver, você não ter a capacidade de se indignar de ver o outro, né, no sofrimento. Você não ser capacidade, porque eu acho que tem que começar com isso, né? Essa capacidade de olhar e falar, não, aquilo ali está errado, aquilo ali não é bom. E aí sim a gente parte para uma ação direta, uma oração, não sei. Mas essa estabilidade aí, né? Essa neutralidade que incomoda às vezes é você ver que a pessoa nem se indignar está se movimentando. É isso que você falou, é muito interessante mesmo. Porque tem muitas coisas que a gente sabe que a gente não tem a menor condição de modificar ou criar um movimento que reconstrua aquilo. Mas é o que eu falei, mas aí é a sua parte, você trabalhar a sua parte. Você não pode simplesmente compactuar. Porque se você, não que realize nada, mas se você não mostra que não concorda, no mínimo, com aquilo, né? Se pedir a sua opinião, você deixar claro que não é um cúmplice daquele movimento, daquela situação, que você não concorda com aquilo, que você acha que aquilo tem que ser mudado, embora você não tenha a menor ideia de como isso pode ser feito, do que você pode fazer em relação a isso, é importantíssimo. E é justamente essa... Não chega a ser uma indiferença, mas essa situação, né, de que as pessoas preferem se omitir do que se manifestar, no mínimo, o que pensam, é que leva o mundo a tantas e tantas situações como a gente vê hoje. Que as pessoas não concordam, mas preferem ficar caladas para não se expor, para não serem mal interpretadas, para não, às vezes até, para não perder certos privilégios que elas acham ter conquistado, que uma opinião contrária ao que está acontecendo pode causar um mal-estar, pode causar situações em que ela perca aquele status conseguido. Então, tudo isso acaba colocando grande parte da humanidade nessa classificação, digamos assim, mais inferior do ponto de vista didático, como foi apresentado, porque são aqueles espíritos, né, que não querem se posicionar. E mesmo que eles tendam a achar que certas coisas não deveriam ser assim, eles se omitem. E justamente em política, em saúde, aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, quantas e quantas coisas extremamente tristes foram levadas a cabo, né? Acabaram se desenvolvendo, acontecendo, persistindo por longos períodos, porque a maioria não era nem a favor nem contra, muito pelo contrário, simplesmente se omitia de assumir o seu papel. E esse é um dos objetivos que acho que cada um de nós tem aqui. Não é se tornar um espírito elevado, simplesmente. Não é virar um anjo na concepção de várias vertentes religiosas. É assumir o seu papel no universo. Se cada um assume o seu papel no universo, o universo passa a funcionar como tem que funcionar, da melhor maneira, digamos assim, que tem para funcionar. Mas se eu deixo de fazer meu papel,
ou alguém passa a fazê-lo, ou fica aquela coisa pendente, incompleta. E assim tem caminhado a humanidade até hoje. Espíritos inferiores. Essa é uma categoria de espíritos que nunca podemos determinar dentro de uma só espécie. Como todas, né? Como ele já deixou bem claro. Existe nela variedade de sentimentos, como de posição na escala de elevação espiritual. Contudo, são almas ainda inferiores que desconhecem o valor do bem e não sentem tendência alguma para a caridade. Antes, procuram menosprezar o bem e mesmo atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência. São espíritos zombeteiros, brincalhões e, muitas vezes, maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Adoram discussões por saberem que as irritações que fervem nas ideias incompatíveis desarmonizam o ambiente. Por esses sentimentos inferiores, os sensitivos passam a conhecer quem está se aproximando das suas faculdades e devem corrigir e desconfiar dos seus próprios procedimentos. Só fazer uma parte aqui, porque isso me lembrou algumas pessoas que eu conheci ao longo da vida. São aquelas pessoas que, quando todo mundo diz que determinada coisa é branca, ele diz que é preta. Se todo mundo diz que é preta, ele diz que é branca. Que ele tem sempre um elemento de discórdia para colocar nas conversas, nos agrupamentos, que ele parece que se compraz com as pessoas, debatendo, discutindo, até que isso, como ele descreve aqui, né, vai levando a uma irritação, e essa irritação promove vibrações e sintonias diversas que acaba atrapalhando o ambiente. Se cada um aqui parar para pensar um pouquinho, vai ver que quantas e quantas vezes em ambiente escolar, profissional, familiar, a gente cruzou com pessoas assim, que parece que sentem prazer no debate, mas não um debate construtivo, no debate irritativo, que sempre quer colocar algo contra o que a maioria está conversando para incitar discussão, para incitar irritação. Os espíritos inferiores... Peraí, não, acho que eu pulei uma parte. Desarmoniza o ambiente, pulei mesmo. Aqui. Por esses sentimentos inferiores, os sensitivos passam a conhecer quem está se aproximando de suas faculdades e devem corrigir e desconfiar dos seus próprios procedimentos. Os espíritos inferiores dominam a grande parte dos homens na Terra, em todas as suas atividades, na política, na ciência e na religião. São onde eles mais atuam. Isso chega a ser bizarro, né? Na religião, onde mais se encontram esse grupo de espíritos. Encontrando médios que com eles se afinam completamente, sem desconfiarem da existência dessas companhias indesejadas. São falanges espalhadas em todo o globo. E, infelizmente, encontramos muitos deles nos lares onde se vê muita discórdia e mesmo separações. É nesse sentido de desativar essas falanges de espíritos inferiores e educá-los, que aconselhamos o culto do Evangelho no lar, força poderosa, capaz de desenvolver a paz entre os irmãos
que aceitaram viver juntos. As organizações de caridade são também muito atuadas por eles, que não têm outro serviço, a não ser perturbar os ambientes que desejam e trabalham para a paz. O melhor remédio para a defesa das entidades é a educação individual. Cada espírito, encarnado e desencarnado, deve praticar a autoeducação, não entrando em sintonia com essas entidades malfeitoras. É o evangelho vivido e não somente pregado, como se vê em todo o mundo. Os nossos pensamentos podem ser ninho de espíritos inferiores, como a boca depende do uso que fazemos das nossas faculdades. Os que querem ser enganados estão alimentando sentimentos inferiores, e os poucos que gostam da verdade, da honestidade, do perdão, da caridade e do amor na verdadeira acepção da palavra, trabalham para a sua própria paz íntima. O quadro da Terra é algo triste, no que tange ao ambiente interior. Não obstante, os recursos estão e vão ser usados para o devido saneamento espiritual. Cabe a nós outros, já despertados para o bem comum, fazer parte daqueles que saiam a semear com Jesus, sem reclamar, sem exigir e sem blasfemar, para que não percam as sementes de luz deitadas nas leiras dos corações. A última categoria dos espíritos não se compõe de almas totalmente más, no sentido da palavra expressa, mas que carregam consigo toda espécie de deturpação da verdade. O seu ambiente constitui um ninho de serpentes, de todas as más qualidades que se possa imaginar. Entretanto, são irmãos que precisam da nossa assistência, mas ao dá-la, é sempre bom nos lembrar da advertência de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos fala: vigiai e orai. Muitos deles confundem-se com os encarnados pelas aparências de sentimento, mas a doutrina espírita, na feição do Evangelho, redivivo, está no mundo para limpar a ira das nações e colocá-la à frente de todas as decisões que possam tomar a palavra e a vivência daquilo que conheces, pelo nome de amor. Interessante, né? Ele frisa no início, no meio e no fim, né? Que esses espíritos, né, que foram classificados, né, como a raspa do tacho, digamos assim, não são, na verdade, tem os mal por natureza que se comprazem na maldade, né? Mas que a grande maioria não são maus. Né? E que eles, na verdade, são os que mais precisam de suporte. Né? Diz, Glaucia. Eu achei muito interessante isso, muito. Mas eu vejo muito encarnados, né? Eu identifiquei como encarnados isso aí. Tudo bem que existe o outro lado lá, mas a parte dos encarnados aí eu achei de extrema verdade. Eu tenho uma dificuldade muito grande no Evangelho no Lar. Já tentei, já fiz, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esses nossos encontros, eu me dedico a eles imaginando o Evangelho no Lar. Assim, nem que seja para fluidos bons, abençoar, alguma coisa assim. Vocês me identificam assim também? Vocês acham que este momento, assim, meu, mas que traga para minha família, assim, na minha casa, no meu ambiente. Gente, como eu tenho dificuldade no Evangelho no Lar. Meu filho tem 17 anos, ele fala que é um cientista e não acredita em Deus.
Hum. A minha mãe, das 6 horas, ela está deitada. E meu marido foi seminarista. Então ele não, assim, ele participa, mas não é toda semana, não é todo dia. É dia da lua, depende da lua dele. Então eu tenho dificuldade. Bastante. Olha, Glaucio, a dificuldade é inerente até pelo que ele diz aqui no texto, né? Tem uma gama de espíritos enormes, uns que não querem mesmo, uns que acham divertido perturbar e ver as pessoas se irritarem, uns só para não fazer acontecer e ver você mudar a sua vibração. Isso é inerente, acho que, de todas as casas. O próprio Divaldo uma vez falou que ele tinha acho que era uma irmã, que ele ia fazer, uma irmã, algum conhecido, né? Eu estou falando de irmã, mas não sei nem se ele tem irmã, que não queria participar. O que ele fazia? Ele simplesmente fazia em voz alta, imaginando que, mesmo não querendo, alguma coisa ia ser ouvida pelas pessoas que se negaram a participar. E se a sua boa vontade, a sua vontade de realizar aquilo realmente está afinizada com o bem maior, porque aí você está trabalhando não para você, né? Não é uma coisa egoística, você não está fazendo o evangelho no lar para você ficar tranquila. Você está querendo dividir aquela energia, né, para todo mundo que está na sua casa. Então, se a tua intenção real, lá na tua intimidade, é essa, você fazendo é uma coisa muito boa, porque você está jogando para o teu filho, para tua mãe, para o teu marido, e até para aqueles ali que estão invisíveis, achando engraçado que você não consegue, ou querendo simplesmente que você não faça. Algumas coisas eles ouvem também, e determinadas coisas que eles ouvem fazem pensar. Então, assim, isso não pode ser desestímulo. Aqui também a gente faz, e várias vezes a gente esquece, passa batido, e é um pouco disso, as atribulações da própria vida, é a nossa ainda falta de compromisso, né? Mas essa falta de compromisso, entre aspas, de ter aquela disciplina de fazer as coisas. E quanto a isso aqui ser para você, refletir uma espécie de evangelho no lar, no fundo não deixa de ser, porque o que é o evangelho no lar? Você se integrar com a espiritualidade, com as energias boas, com as vibrações que podem causar boas modificações no seu ambiente, no seu redor, nas pessoas ao seu redor, que é o que a gente faz numa escala, talvez, na nossa pretensão maior, que a gente pensa em jogar isso para o mundo, às vezes até para o universo, mas, em essência, não deixa de ser também no evangelho no lar. Só que uma coisa mais ampla, porque não é no meu lar, não é no seu lar, é no nosso lar, é na nossa cidade, é na nossa terra, no nosso universo. É como se tudo fosse uma grande sala que a gente tivesse aqui, lendo um texto, fazendo orações, fazendo irradiação, que é talvez um macrocosmo do que seria o evangelho do lar numa casa, que seria um microcosmo. Então, como ele fala que a gente, o nosso organismo, é um microcosmo do próprio universo, tudo que a gente representa nele não deixa de ser uma representação em menor escala do universo como todo. Então, o evangelho do lar que você faz em casa é, em essência, a mesma coisa do que a gente faz aqui, só que numa escala mais limitada, mais próxima. Mas, assim, os objetivos, os efeitos que a gente visa alcançar são os mesmos. Eu acredito que, assim, eu fui criada tendo o evangelho no lar sempre. Aí, quando eu vim para ter a minha casa, eu comecei, mas aí a mesma coisa, Cláudia, não que os filhos não acreditem, mas é que não tinha dia, não tinha horário, não tinha essas coisas que acontecem, né? E aí fui deixando. Mas uma coisa que eu sinto é que a nossa irradiação diária, estar aqui todo dia, é sim o objetivo. Porque a gente
o Silvio fala dos rótulos, né? A gente rotula, né? O que é o objetivo, né, do Evangelho do Lar? É essa harmonização no lar, né? É falar de amor no lar. E a gente, eu já vi falar que quando se você for sozinha, morar sozinha, você pode fazer o seu Evangelho no Lar. Então, não necessariamente um ali que esteja imbuído e esteja, eu vejo assim, né? Esteja realmente querendo, já é trabalhando na harmonização e no amor do lar, no amor da cidade, no amor. Eu acho que é assim, eu vejo assim, que a gente está, de alguma forma, fazendo esse trabalho. E tem uma outra coisa, o Glaucio. Quantas vezes a gente já viu, leu, ou ouviu alguma história, né? Porque estava ali e tinha um espírito encolhidinho no cantinho, prestando atenção. Quantas vezes aqui em radiação eu falo, e outras pessoas falam, nos espíritos que estão longe, nos espíritos que estão nos espreitando nas sombras, que estão encolhidos, olhando. São espíritos que já têm vontade de ouvir aquilo, muitas vezes, mas ainda não têm coragem de se apresentar. Então, quantas vezes talvez tu tenha tentado fazer achando que está sozinho, mas tem um espíritozinho lá encolhidinho num cantinho da tua sala, ali tentando que ninguém o perceba, mas só para participar daquele momento, só para talvez ele nem consiga entender o que você está falando, ou que está lendo, ou que está orando, mas ele se sente diferente quando aquela energia toca nele. E depois ele pode até voltar para o local onde ele esteja, onde ele vive, mas naquela hora ele sabe que indo ali ele sente uma coisa diferente. E quantas vezes aqui a gente fala, né, de ir ao encontro ao que a gente fala dos nossos irmãos que não concordam com a gente, que não nos têm bons olhos. Porque esses espíritos todos, mesmo ele afirmando aqui, né, que a grande maioria, que isso aí eu já tenho essa percepção também, acredito nisso, que a grande maioria da Terra ainda chafurda na lama, né? E aí você falou que vê mais os encarnados, mas os encarnados são o quê? Os desencarnados do orbe que no momento estão na Terra. Se a maioria encarnada é assim, os espíritos que estão aqui no orbe terrestre, mesmo desencarnados, a maioria vai ser assim também. Acho que deu horário. Deus, até passou. Deixa eu voltar aqui a musiquinha. Concordo com vocês. Eu acho também.